Está chamando. Gravando um brinde Amém, ao brinde, Senhor. aleluia, A glória. nossa vida Amém. o maior sacrifício, a maior adoração que a gente pode entregar ao Senhor, as nossas atitudes, Amém. somos, a nossa coerência, a nossa integridade, a nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Amém. Elizabeth, pode ler, tá bom, amor? Você viu a inscrição, né, os capítulos? Deuteronômio 24. Ao Amém? 27, A tá bom? 27. Amém. Se um homem casar com uma mulher e acontecer de ele não gostar mais dela, porque encontrou algo de errado em sua esposa, ele poderá dar a ela a certidão de divórcio. Deve entregá-la em mãos e mandá-la embora. Depois que ela o deixar, se ela se tornar a mulher de outro homem e o segundo marido também a desprezar, e der a certidão de divórcio a ela e mandá-la embora ao morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá se casar com ela outra vez. Ela se tornou ritualmente impura, e seu novo casamento com ele seria uma abominação na presença do Eterno. Ele contaminaria a terra com pecado, essa terra que o Eterno está dando a vocês como herança. Quando um homem tomar uma nova esposa, ele não deve sair para a guerra nem ser obrigado a desempenhar outra função pública. Ele tem direito a 1 ano de licença para ficar em casa e fazer sua esposa feliz. Aleluia. Não tomem um moinho ou a pedra superior do moinho como garantia de um empréstimo. Vocês estariam tomando o meio de sobrevivência da pessoa. Se um homem for flagrado sequestrando outro israelita para escravizá-lo ou vendê-lo, o sequestrador terá de morrer. Elimine esse mal do meio de vocês. Aviso. Se uma séria doença de pele irromper, sigam à risca as orientações dos sacerdotes levitas, como ordenei a eles. Não se esqueçam de que o Eterno, seu Deus, fez a Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quem fizer um empréstimo de qualquer tipo ao próximo não poderá entrar na casa dele para tomar o objeto de garantia do empréstimo. Deverá deixar que o homem que tomou o empréstimo traga o objeto de garantia até ele. E, se o que pediu o empréstimo for pobre, o que concedeu o empréstimo não deverá usar o manto dele para dormir. Terá de devolvê-lo antes do anoitecer, para que ele possa se cobrir e abençoar a pessoa que concedeu o empréstimo a ele. Aos olhos do Eterno, o seu Deus, isso será considerado um ato justo. Não se aproveitem do trabalhador pobre e necessitado. Seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que vive na sua cidade. Paguem ao final de cada dia de trabalho, porque ele depende do salário de cada dia para viver e precisa do dinheiro no ato. Se você retiver o pagamento dele, ele reclamará ao Eterno e você terá um pecado na sua ficha. Os pais não poderão ser mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada pessoa terá de morrer pelos seus próprios pecados. Cuidem para que os estrangeiros e os órfãos não sejam prejudicados em seus direitos. Não tomem o manto da viúva como garantia de empréstimo. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e de que o Eterno, seu Deus, os tirou de lá. Eu ordeno, façam o que estou dizendo. Quando vocês fizerem a colheita do cereal e deixarem cair um feixe no campo, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim, o Eterno, seu Deus, abençoará o seu trabalho. Quando vocês sacudirem as azeitonas das oliveiras, não voltem aos galhos para tirar o restante. O que ficou deverá ser deixado para os estrangeiros, órfãos e viúvas. E
Quando vocês colherem as uvas de sua vinha, não colham todas elas. Deixem algumas para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito. Façam o que eu estou ordenando. Quando os homens tiverem algum litígio, levem a causa para o tribunal. Os juízes terão de decidir entre eles, declarando um inocente e o outro culpado. Se o culpado merecer castigo, o juiz exigirá que o homem se prostre diante dele e receba tantos açoites quanto forem devidos pelo seu delito. Mas o número nunca deve exceder 40. Infligir mais de 40 açoites é degradante para o ser humano. Não amordaçem o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva do irmão morto não se casará com um estranho, mas com alguém da família. O irmão de seu marido deverá se casar com ela e, assim, cumprirá para com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ele tiver levará o nome do marido morto, para que assim o seu nome não seja apagado de Israel. Mas, se o irmão não quiser se casar com a cunhada, ela deverá procurar os líderes na porta da cidade e dizer: meu cunhado recusa-se a manter vivo em Israel o nome de meu marido. Ele não concorda em cumprir seu dever de cunhado para comigo. Então, os líderes chamarão o irmão do morto para interrogá-lo. Se ele continuar teimando e disser, não quero me casar com ela, a cunhada deverá tirar a sandália do pé dele, cuspir no rosto dele e dizer: é isso que acontece ao homem que se recusa a manter vivo o nome e a família de seu irmão. Sejam os descendentes dele conhecidos em Israel como a família do sem sandália. Quando 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles, para livrar seu marido, pegar o outro pelos órgãos genitais, vocês deverão cortar a mão dela, não tenham pena. Não carreguem na bolsa 2 padrões de peso, um maior e outro menor. Nem usem 2 padrões de medida, um maior e outro menor. Usem apenas um padrão de peso correto e honesto, e apenas uma medida correta e honesta, para que tenham vida longa na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Pesos e medidas desonestos são uma abominação para o Eterno, bem como toda corrupção no mundo dos negócios. Não se esqueçam do que os amalequitas fizeram no caminho depois que vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês, de tão cansados, mal conseguiam pôr um pé na frente do outro e mataram, sem dó nem piedade, os israelitas que ficaram para trás. Não tiveram temor algum do Eterno. Depois que o Eterno, seu Deus, der a vocês o descanso de todos os seus inimigos à sua volta, na terra que receberam por herança, vocês terão mais uma tarefa: apagar o nome dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam. Depois de entrar na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês como herança e se estabelecer nela, separem parte dos primeiros frutos de tudo que vocês plantarem. Ponham esses produtos numa cesta e levem-nos ao lugar determinado pelo Eterno para adoração. Vocês deverão procurar o sacerdote que estiver de serviço e dizer: declaro ao Eterno, seu Deus, hoje, que vim para a terra que o Eterno prometeu aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote receberá a cesta de vocês e a depositará no altar do Eterno. E ali, na presença do seu Deus, vocês declararão: meu pai foi um arameu errante. Ele desceu do Egito e viveu lá. Só ele e um punhado de gente no começo, mas logo eles se tornaram uma grande nação.
forte e numerosa. Os egípcios abusaram de nós e nos oprimiram, com uma escravidão cruel e selvagem, mas gritamos ao Eterno, o Deus dos nossos pais. Ele ouviu a nossa voz, viu o nosso desamparo, nossa desgraça, nossa situação miserável. E o Eterno nos tirou do Egito, com a sua mão forte e o seu braço comprido, temível e grande, com sinais, milagres e maravilhas. E ele nos trouxe para este lugar, deu-nos esta terra em que emana leite e mel. Portanto, aqui estou, trouxe os meus primeiros frutos do que plantei nesta terra que tu me destes, ó Eterno. Então, depositem a cesta na presença do Eterno, seu Deus. Prostrem-se diante dele e alegrem-se. Celebrem todas as boas coisas que o Eterno, seu Deus, deu a vocês e suas famílias. Celebrem com os levitas e os estrangeiros que vivem no meio de vocês. A cada 3 anos, no ano do dízimo, deem a 10ª parte das suas colheitas aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, para que eles tenham a sua provisão nas suas cidades. Na presença do Eterno, seu Deus, digam: eu trouxe a porção sagrada e dei-a ao levito, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. O que me ordenastes, eu fiz. Não fiz rodeios para praticar os teus mandamentos. Não me esqueci de nenhum deles. Não comi da porção sagrada enquanto estava de luto. Nem tirei nada enquanto estava ritualmente impuro. Nem usei nada para oferecer em funerais. Ouvi e obedeci à voz do Eterno, o meu Deus. Vivi de acordo com o que ordenastes. Olha da tua santa morada no céu, aleluias, abençoa o teu povo Israel e o solo que nos deste, como prometestes a nossos antepassados, esta terra em que emanam leite e mel. Hoje, o Eterno, seu Deus, ordena que vocês sigam estes decretos e regulamentos, que os pratiquem com dedicação total. Vocês renovarão seus votos hoje, afirmando que o Eterno é seu Deus e que vocês viverão de acordo com o que ele ordenar. Façam o que está expresso nos decretos, regulamentos e mandamentos e sejam obedientes a ele. E hoje o Eterno reafirmou que vocês são um tesouro cuidadosamente guardado, como ele prometeu. Um povo designado a guardar os seus mandamentos, estabelecido acima de todas as outras nações que ele criou, superior em louvor, fama e honra. Vocês são um povo santo para o Eterno, seu Deus. Isso foi o que ele prometeu. Moisés deu esta ordem aos líderes de Israel: obedeçam a todos os mandamentos que estou promulgando hoje. No dia em que vocês atravessarem o Jordão para a terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Depois de cruzar o rio, escrevam nas pedras todas as palavras desta revelação, para que entre na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Esta terra que transborda de leite e mel, prometida a vocês pelo Deus de seus pais. Assim, depois de cruzar o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal e pintem-nas com cal. Construam um altar de pedras para o Eterno, seu Deus, nesse monte. Não empreguem ferramentas de ferro nas pedras. Construam um altar com pedras brutas e ofereçam nele suas ofertas queimadas ao Eterno. Vocês devem apresentar suas ofertas de paz e comê-las ali, alegrando-se na presença do Eterno. Escrevam nas pedras de forma legível todas as palavras desta revelação. Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o povo de Israel: silêncio, ouça atentamente
povo de Israel. Neste dia, vocês se tornaram o povo do Eterno, o seu Deus. Ouçam a voz do Eterno. Obedeçam aos seus mandamentos e regulamentos que hoje estão sendo promulgados. Nesse mesmo dia, Moisés ordenou: depois que vocês cruzarem o Jordão, as seguintes tribos estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão no Monte Ebal para pronunciar a maldição: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas, agindo como porta-vozes e falando em alta voz, anunciaram a Israel: a maldição do Eterno sobre todo aquele que esculpir ou fundir um ídolo, uma abominação para o Eterno, feita por artesãos, e o erigir em segredo. E todos responderão sim, com certeza, a maldição do Eterno sobre todo aquele que desonrar o seu pai ou a sua mãe. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que mudar os marcos de divisa do seu vizinho. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que fizer um cego errar o caminho. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que interferir na justiça divina, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a esposa de seu pai. Ele desonrou a mulher de seu pai. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com um animal. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que matar o próximo em segredo. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E todos responderão sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que não puser em prática as palavras desta revelação. E todos responderão sim, com certeza. Amém? Amém, na hora. Amém. Pontualmente. Amém. Vamos tirar uma foto, sorriam. 1, 2, 3 e... Peraí. Pronto, precisamos correr. São 4h49. Josi está dizendo que a gente bateu o recorde hoje, 81 pessoas. Uau! Aleluia. Glória a Deus. Tá, você quer falar? Tem... Não? Então tá, gente, a gente vai para a intercessão, tá bom? Amém. Beijo para vocês, até amanhã, viu? Hoje começa a turma 16. É Tchau. hoje, 1 de 60.